Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o João do canal João Sena Souza. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje, vamos falar de todos os Omnitrix presentes na série do Ben 10. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e bora lá pro vídeo. E o primeiro, o Omnitrix. É claro que é o Omnitrix protótipo, aquele Omnitrix que a gente vê lá na série clássica. E o primeiro que o Ben acaba utilizando em o da série, e que simplesmente depois de 5 anos, a gente veria ele se recalibrando e se transformando no Omnitrix, recalibrado de força alienígena, com um novo conjunto de alienígenas, né? Totalmente novos e melhorados, que no caso é o Fogo Fat, Echo e outros alienígenas. Além disso, em força alienígena, mesmo a gente tem o reencontro do Ben, um galvaniano muito familiar para ele, que ele tinha se esquecido, no caso o Albedo, que acabou de recriar o Omnitrix, e simplesmente conseguiu sincronizar o Omnitrix dele com o do Ben, fazendo com que o Omnitrix dele, que era verde igualzinho do Ben, tivesse ficado sua cor alterada para vermelho. Além disso, quando o Albedo retorna, ele também rouba o núcleo estável do Super Omnitrix, ou Ultimatriz, né, como comumente é chamado, e ele adiciona a função evoluativo relógio, fazendo assim com que o Alberto pudesse transformar em versões, até melhoradas, dos alienígenas que estavam presentes no relógio, como é o caso lá do Dinossauro Supremo, e também do Echo Supremo, que simplesmente são incríveis, mas esse relógio em específico tem alguns bugs que são realmente catastróficos, que é o caso, por exemplo, até mesmo do reconhecimento de DNA, ou também o reparo de DNA, já que esse Omnitrix não está aperfeiçoado, e não é um trabalho bem feito, coisa que o Omnitrix recalibrado tinha, que no caso era o reparo de DNA, mas o último Matriz, ele não conseguia fazer esse reparo, porque ele não tinha energia suficiente, e também era instável, e não dá para esquecer também do Jonathan Pix, né, que é auto-intitulado Janice, depois do DNA delas ter sincronizado com o DNA da Gwen, fazendo assim com que ela fosse uma cópia genética. Mais ou menos, os traços pelo menos, né, não está diretamente conectada à corrente Coldon. Bom, agora vamos falar do Omnitrix definitivo, que foi dado ao Ben Tennyson no final de Supremacia Alienígena, e simplesmente é o Omnitrix definitivo, e um dos melhores Omnitrix, se não o melhor apresentado em toda a série, talvez não mais que o Biometriz, que eu ainda vou falar dele aqui, mas o Omnitrix definitivo, ele tem tudo de melhor, e eu vou explicar um pouquinho aqui, mano, simplesmente o Omnitrix definitivo, além dele não estar diretamente conectado à corrente Golden, que é um bônus, já que ele não precisa diretamente do DNA que tá lá, ele armazena o próprio DNA no próprio Omnitrix, ele não tem os bugs que os outros Omnitrix tinham, como é o caso mesmo do Super Omnitrix, que era recheado de bug, e também alguns defeitos que os outros Omnitrix não tinham, e esse daqui ainda adicionou uma função muito melhor, que no caso é a função de autodefesa, fazendo que como tipo o Ben, ele quase seja morto pelo Big Bang Omnitrix, ele coloca o Ben em lugar específico, que consiga proteger ele em cada situação. Isso é muito roubado, isso basicamente deixa o Ben simplesmente imortal, essas situações, e claro que esses Omnitrix que eu falei até agora, são da linha Monica Prime, né, do nosso Ben que a gente conhece, do Prime, que simplesmente é o que a gente acompanha lá, desde do Ben 10 clássico até Ben 10 do universo. Bom, agora, que tal a gente falar simplesmente das linhas do tempo alternativas do Ben, e também da linha do tempo Prime, a do futuro dele, onde ele casa com a Kai e o do clássico. Simplesmente, ele utilizava de nanotecnologia para aprimorar os seus aliens, que dá para ver até mesmo no visor do XL8. Além disso, aquele Omnitrix era bem mais parrudo que o Omnitrix que a gente conhece, e diferente de todos os outros. E ele também tinha o controle mestre, que é uma coisa quase exclusiva dos Ben 10.000, já que os Ben 10 Prime, eles não tinham acesso a isso para usar livremente. Também não dá para esquecer do Omnitrix que é dado ao Ken 10, né, lá no futuro, onde o Ken ele tem um episódio só para si. Ele acaba recebendo meio que uma cópia do Omnitrix protótipo, e o Ben acaba adicionando alguns aliens mais fraquinhos para ele. Mas ainda assim, mano, receber um Omnitrix é incrível, teve vários episódios incríveis. Agora sim, falando do Bio Omnitrix, que é o Omnitrix do Ben
10.000 do futuro do Universe, que simplesmente o Ben teve que usar os seus aliens mais inteligentes. E também uma descrição, ele teve que se iluminar, coisa que o pessoal acha que ele usou aquele DNA, daqueles aliens super inteligentes, que conseguiam fazer um cubo simplesmente super poderoso, que era usada para crianças de 3.000 anos. Cara, é simplesmente incrível. E esse homem de trigzinho específico consegue fazer fusões de alienígenas. E o próprio Azimuth diz que ele tá muito feliz, que o Ben tá começando a se divertir de novo. Também tem aquele Omnitrix lá que é igualzinho, o Omnitrix definitivo, que é dado ao Kenny, simplesmente depois retirado, depois do Ken fazer besteira, porque ele não estava pronto o suficiente. E depois de tudo isso, ainda tem os outros Omnitrix dos Bens alternativos. A maioria dos Bens alternativos, eles não têm uns Omnitrix muito interessantes, mas tem alguns que vale a pena destacar, que no caso, por exemplo, é o Omnitrix do Benzarro, que é chamado de Zombitrix, e o próprio Derek de White confirma que esse Omnitrix não é preso ao corpo do Ben. Além disso, também tem um alien exclusivo desse Omnitrix, que é o Orczenzarro, que no caso é um alien que a gente vê lá no Alien Force, onde que o Ben se transforma no próprio Watch, né, e dá essa porrada nele. Só que aqui a gente tem uma variação Pro também. Tem o bem irado, que é um dos meus favoritos, que ele tem o relógio do poder, com todo um visual meio Mad Max, né mano? Um cenário pós-apocalíptico, mano, simplesmente sinistro. É um dos meus Omnitrix favoritos. E também não dá pra esquecer do bem negativo, que ele também tem um alien exclusivo, que no caso é o Tear Darknast, que é um alien bem da hora. O alien Tear Darknast é muito da hora, muita gente gostou dele. Então galera, e agora passando pro universo da Green 10, né? E que também tem uma conveniência muito estranha. No caso aqui o Omnitrix dela já veio sincronizado com a coloração da própria Gran, fazendo assim com que os aliens apareçam com meio que a coloração dela própria, né? Aquele rosa, azul e também um meio que um cinza, né? E nesse universo é muito engraçado que essa Gran, ela pode ter afinidade com magia. Então já pensou, mano? E eu simplesmente aguento, usando o Omnitrix, e ainda assim conseguindo usar os poderes de uma Nudita, já que isso não descarta, porque aguenta ainda assim. É neta de uma Nudita. Também tem o Hardtrix, né? Que também foi vendido pelo Azimo. Tipo, o Hard tinha uma realidade alternativa. E isso eu acho bem estranho, porque tipo o Azimundo simplesmente deu uma das ferramentas mais poderosas do universo por dinheiro. É simplesmente, cara, estranhaço. O próprio Alpha no crossover Ben vs Mutante Rex, Heróis Unidos. Literalmente o Alpha ele pega o DNA, que tá lá juntamente com o Nanitz, que acabou infiltrando lá no Omnitrix. Ele acabou fazendo só uma cópia para ele mesmo, do Super Omnitrix, e acaba utilizando até de alguns aliens que no caso chama, e também o Enormossauro. E o da hora dessas transformações é que o Alpha, ele deixa meio estilizado, né? Com uma fusão, meio evil, uma mutação mesmo humano, estilo do Kevin. E lá em Universe, o Albino, ele também constrói um estabilizador. Tá bom, que não dá pra contabilizar, com uma fusão meio ego, uma mutação mesmo humano estilo do Kevin. E lá em Homem Universo, e o Albilo também constrói um estabilizador. Não dá pra contabilizar que aquilo realmente seja um Omnitrix. Fez uma parceria duradoura com Cable. E isso é muito roubado, porque a gente vê lá um Panuciano Supremo, e é muito forte na moral. Também existe alguns Omnitrix não canônicos, que são apresentados em comerciais, programas e até mesmo paródias, como é o caso lá em Média, onde simplesmente a gente vê Franklin usando o Omnitrix e se transformando em alguns aliens, como por exemplo, Quatro Braços, o Arraia Jato, Fogo Fato e até mesmo Enormou Ernossauro. A própria Ana acabou usando em um dos seus episódios. O Omnitrix acabou se transformando em várias espécies alienígenas, como Quatro Braços ele, R8, até mesmo o Shannon. E simplesmente esse Omnitrix dela é muito roubado, porque ela não precisa nem esperar um tempo para se transformar. O próprio Vilgage lá no Telecurso 2000, ele acaba utilizando do Omnitrix e também tem algumas outras coisas, mas isso daí a gente deixa para depois. E também galera, bom galera, esse foi o vídeo. Se você gostou já deixa o like, e se não é inscrito já se inscreve no canal, é de graça. E se você gostar do nosso conteúdo e quer ajudar sem compromisso, é só fazer um pix de qualquer valor. Falou, fui, até o próximo vídeo.